Sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, também a nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Nesta sexta-feira, presença da advogada Miriam Thier. Miriam Thier, que bom tê-la aqui, Miriam. Muito obrigada, Zancopé, a você, a toda a produção do Gente que Fala. É sempre um prazer estar aqui no programa Gente que Fala. Miriam Thier, durante muitas oportunidades no Gente que Fala, você veio como vereadora. Por que se afasta da política? Por que não retorna à política? Porque, olha, diziam assim que era muito mais fácil você ser pedra do que ser vidraça, né? Durante muito tempo eu fui vidraça. E eu não desisti de ser vidraça. O momento político não me permite. Hoje eu estou voltada mais para o meu escritório de advocacia, dou meus pitacos, estou filiada ao PHS, mas especificamente sair a campo hoje, no contexto político, eu não quero, Zancopé. Até porque o momento não é bom para as pessoas que são mais sérias. E eu entendo também que a seriedade pode mudar esse país. Mas vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe? Futuro a Deus pertence. Mas onde eu questiono é porque a política se ressente de pessoas combativas, pessoas que se dedicam realmente à política, onde eu coloco a Miriam Thier, digo que faz falta na política. É verdade, Zancopé, mas você sabe o que acontece? Há poucos dias participamos de um programa aqui também do Gente que Fala, e eu sou muito polêmica. E evidentemente que quando você é muito polêmica, quando você não tem aí conchavos e etc., e você fala a verdade, você sofre. Quando as pessoas dizem, Miriam, é verdade que o honesto na política ele sofre, mas ele sofre. Ele fica até um pouco marginalizado. Então, às vezes, é melhor você se conter no expressar as suas opiniões. Mas isso não significa que esteja descartada a política da minha vida, porque essa veia eu já trago de família. Mas, neste momento, eu prefiro me preservar um pouquinho e aproveitar um novo momento, porque eu acho que o país vai passar por um novo momento e, quem sabe, nesse novo momento a gente pode se lançar novamente. Também conosco o advogado Paulo Roberto Picelli. Prazer tê-lo aqui, doutor Paulo. Prazer é meu, Zancopé. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, no Gente que Fala. O senhor é especialista em direito do consumidor. Direito do consumidor. Nossa, eu não posso imaginar quantas vezes fiz referência ao direito do consumidor, quando o consumidor não tinha direito nenhum, né? Hoje se fala muito em direito do consumidor. Mas esse direito do consumidor chega a ser respeitado realmente? A justiça, ela, na minha opinião, ela tem o papel também de nivelar a sociedade. O Código de Defesa do Consumidor é muito novo, né? O que acontece? Ele é respeitado, mas a partir do momento em que você tem uma lei nova, ela ainda demora alguns tempos para adquirir estabilidade em alguns aspectos. O consumidor hoje é respeitado, mas por falta de conhecimento dele próprio do código, então faltam ainda alguns andares, alguns degraus a galgar. Quando você fala em direitos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, eu volto a insistir. O consumidor tem consciência de que ele tem direitos? Ele tem consciência. O problema é que ele não conhece. Por falta de conhecimento da lei, do texto, ele não sabe exercer. Então, hoje, você vê que o Código de Defesa do Consumidor tem que estar em todas as lojas do Brasil, em todo estabelecimento comercial. Só que, ele estando lá, o consumidor não sabe onde procurar. Ele não sabe qual é o dispositivo que ele deve invocar. Então, a falta de conhecimento é o problema. A falta de conhecimento do texto. Esse é o meu questionamento, até porque a Miriam, advogada também, é muito caro ir à justiça, por qualquer motivo, é muito caro. Aí as pessoas têm lá algum problema, adquiriu algum produto, aí não dá nem para falar o valor hipotético de qualquer produto, mas a pessoa adquire um produto e se ela for questionar, é mais caro a justiça do que um outro produto. O brasileiro não tem, eu repito, o brasileiro não tem a consciência
do que isso pode acontecer. Então, não vale a pena. É verdade, porque às vezes o direito do consumidor ele abrange uma série de quesitos, né? Então ele vai desde uma conta telefônica, desde a instalação de uma internet, desde a compra que você faz eventualmente pela internet de um tênis que eventualmente você comprou e não gostou, da propaganda enganosa. Nós temos aí hoje os juizados especiais. Nesses juizados especiais, você normalmente, dependendo do valor, você não paga, porque ele é gratuito. Mas as pessoas desconhecem isso. Então, é necessário que você tenha uma maior divulgação daquilo que, eventualmente, as pessoas têm direito e o que atrapalha também o consumidor, porque eu sempre digo que é muito melhor você fazer uso de um advogado. Não é o advogado que custa caro, são as custas judiciais que o Estado te impõe, que são caras. Então, hoje você tem uma demanda lá de R$1.000, você tem que colocar no mínimo 1% do valor da causa. Então, a pessoa vai começar gastando R$40. Se tiver recurso, é mais um outro tanto. E assim vai sucessivamente. Então, o acesso à justiça neste país é caro, não é o advogado. São as custas processuais que tornam. Essa parte se mistura, não é? A pouca informação que nós temos da justiça, e eu me coloco nesse rol de pessoas que não têm tanta informação quanto o desenrolar da justiça. Então, a figura do advogado congrega tudo quando eu digo que a justiça é caro. É um negócio um pouco difícil de se acessar. Eu gostaria de adicionar aqui só uma informação. A Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, ela deixa claro que nas causas até 20 salários mínimos não é necessária a presença de um advogado. Quer dizer, o consumidor ele pode ir lá e formular a própria petição. Quando não, um assistente do judiciário vai fazer petição para ele. A partir, então, nas pequenas causas, o Tribunal de Pequenas Causas, que todo mundo fala, de 40 salários mínimos, que é o limite para você propor nas pequenas causas, aí você vai precisar de um advogado. Até 20, sem advogado. De 20 a 40, são R$16.000, vamos dizer R$18.000. Até R$18.000 você pode... Vamos arredondar para 20 mil. Isso. Vamos arredondar para R$20.000, né? Então, se eu tenho algum problema no valor de 20 mil, eu comprei um carro, né? Carro usado. Né? Nesse valor aí, eu mesmo posso ir lá e fazer as minhas reivindicações. Sim. Até 20 mil. E depois de 20 até 40, você vai precisar de advogado, mas ainda pode fazer uso do juizado. Agora eu vou voltar lá naquela primeira pergunta que eu fiz. Mas eu não conheço nada. Por isso que os meios de comunicação são importantes para fazer a divulgação. Eu não conheço os... não quero aqui questionar o papel do advogado. Estou falando como consumidor. Eu não conheço, eu sou leigo, eu não tenho acesso, por incrível que pareça, o doutor Paulo falou, tem lá o código, todo mundo você vai, tem ali, ó. Tem que ter. Está lá o aviso, nós temos aqui o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu não sei, eu sou leigo, eu não sou advogado como vocês, que conhece a lei. Por isso que precisa ser divulgado, por isso que tem que ter programas informativos como esse, como outros, para poder fazer a divulgação do que verdadeiramente o consumidor tem direito. Zancopé, Thomas Hobbes, ele tem uma frase que eu adoro, que é: conhecimento é poder. Sim. Enquanto o consumidor não tiver conhecimento, ele não vai ter poder para solucionar esse tipo de problema. Mas o conhecimento não se dá através por exemplo, do nosso, com todo respeito, Celso Russomano, que vai lá, que pressiona no programa de televisão, em benefício próprio. Não é nada disso. Não é nada disso. O consumidor ele tem que ter ciência daquilo. Olha, aconteceu comigo essa semana passada, eu fui comprar um guarda-chuva, né? Até a empresa é muito grande, donos das lojas são meus amigos, nem sabem que eu estava lá comprando guarda-chuva. Comprei o guarda-chuva, a vendedora testou o guarda-chuva e ela disse, ela carimbou na nota, mercadoria conferida sem devolução. Eu falei, não, senhora, a senhora está infringindo o Código de Defesa do Consumidor, porque se eu chegar na minha casa e o guarda-chuva emperrar, a senhora tem obrigada a trocar. Não, mas a senhora está levando a nota carimbada. Eu falei, então nós vamos ver isso nos tribunais. Porque se o guarda-chuva emperrar na minha casa, porque eventualmente eu não soube abrir, você é obrigada a trocar. Então são esse tipo de nuances que o consumidor tem que saber que ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente está habituado com aqueles guarda-chuvas que são vendidos na porta. Mas foi esse mesmo que eu comprei. Esses guarda-chuvas de R$25. Não, você pagou caro. Eu paguei porque no 25. Dia custa R$10. Ele Só dura R$10. O cara vendeu
vendeu para você, depois você não sabe nem onde é que tá, né? Não, ele só dura R$10. Dura 10 abridas, né? 10 aberturas. Abriu. Mas qual é o setor que mais provoca problemas, não sei se nem essa é a forma que eu posso colocar, para o consumidor? Telefonia parece que é campeã de reclamações, é isso? Telefonia, internet, energia e, atualmente, nesse período, o setor imobiliário. Mas em que aspecto o setor imobiliário hoje é problema para o consumidor? O consumidor que adquire um imóvel, especialmente na planta, muitas vezes ele nem sabe que ele está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Ele nem sabe que ele é um consumidor. Para ele aquilo é mais direito imobiliário e aquele que adquire um imóvel na planta, esse imóvel atrasa. Ou ele compra o imóvel não atrasou, mas ele começa a ficar sem dinheiro para continuar pagando as parcelas. O sonho dele foi muito alto. Você pegou no ponto principal agora. Quem compra um imóvel não está comprando um celular, está comprando um sonho e muitas vezes é o primeiro imóvel daquela pessoa. Às vezes o casal vai comprar porque ele quer casar. Quem casa quer casa, não é? E eles fazem isso e nesse período de crise as pessoas estão sem dinheiro. Não é? Sim. E ele, meu Deus, ele fala, agora eu vou ter que abrir mão do meu sonho. O que eu tenho que fazer? Ele não sabe que ele está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e fica desesperado. E cai na mão de muitas empresas que, às vezes, não são tão sérias quanto deveriam ser. Quais são as opções que eu teria? Eu comprei um imóvel, não é? Como eu disse, o meu sonho foi muito grande, não cabe dentro daquele imóvel ali. O que eu posso fazer? Eu posso devolver? Porque a gente imagina que um imóvel você não consiga devolver. A gente imagina que um carro você não consegue devolver. Olha, até porque os contratos eles são tão leoninos que vem lá aquela cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade, que o cara não sabe nem o que está fazendo. Sim. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem o direito de devolver o imóvel. E essa figura jurídica chama-se distrato. Distrato. Então, é a oportunidade que você tem em não podendo continuar a parcela, não podendo pagar, ou por uma série de outros quesitos que o Paulo pode explicar, de você dizer para a construtora, não quero mais, notifica a construtora, não quero mais pagar, e aí é que vem a figura do advogado, porque normalmente essas construtoras, valendo-se da pouca informação ou da ignorância do consumidor, dizem para ele, bom, você quer devolver, você devolve, mas eu vou devolver para você só 10% do que você pagou. Ou não vou devolver nada. Não vou devolver, você não pode ter uma cláusula aqui de irrevogabilidade, irretratabilidade, e aí acaba coagindo o consumidor a continuar num pacote, vamos dizer assim, num plano de pagamento do qual ele já não tem mais condição. Ele vai explicar para você, porque assim, a crise que afetou o país no setor imobiliário foi muito grande, na medida em que houve um acesso ao crédito com muita facilidade. Sim. Então, você não precisava nem comprovar a renda familiar. Então, você ia lá, vou vender um apartamento para você, aqueles estandes maravilhosos, como o Paulo diz, é pipoca, é sorvete, é champanhe, é hot dog, e tal, patrono, tal, o camarada vai lá empolgado e tá sempre aquela placa lá mentirosa, últimas unidades, aproveita, como se fosse liquidação. Aí o camarada vai lá e fala, olha, qual é a sua renda? A minha renda é R$5.000, mas você pode pôr aí que você ganha 10, que ninguém vai fazer comprovação de renda mesmo, que acontece. Porque você sabe, quando eu fui diretora da Coab de São Paulo, acontecia isso. Vira e mexe, o camarada ia lá, forjava uma renda e depois ele não conseguia pagar de acordo com a evolução salarial. E aí o camarada vai lá e compra. Ele compra o apartamento e ele tem um prazo para ele dar a entrada, aí ele dá a entrada, ele continua pagando. Quando ele vai fazer o financiamento, evidentemente que o saldo devedor dele foi corrigido. Ele não, se eu comprar um apartamento de 500 e dei 100 de entrada, pagado em prestações, eu estou devendo 400. Então, o camarada está fazendo uma conta como se ele devesse 400. Na verdade, ele não deve 400, ele está devendo 400 acrescidos de juros e correção durante o período que ele ficou pagando a entrada. Aí, o que acontece? Ele vai financiar a renda familiar dele, que agora sim é exigida através de financiamento bancário, ele não tem como comprovar. Ou, ele até tem como comprovar, mas a evolução salarial dele não acompanhou o ritmo da inflação e do crescimento, né? E o que acontece, ele não tem condição. Então, bom, então ele diz assim, eu não quero mais, eu não quero, não posso, não consigo. É que eu aí não é quero, que entra a figura. Não posso.
E aí entra a Que figura eu do não distrato. quero é muito supérfluo. É, Eu não eu não posso. posso mais, eu não tenho mais condição, perdi o emprego, papapá, e aí vem a figura do distrato. E na figura do distrato, o Paulo pode dizer para você como é que funciona com as construtoras. Se o camarada vai sozinho, ele tá ferrado. Isso quando a própria construtora não financia o imóvel, né? Aí você não tem a figura do banco. Isso se torna ainda mais perigoso, tá? Na hora que você desistiu da compra, nem sempre você não desiste porque você não consegue pagar. Às vezes o consumidor desiste porque a obra está atrasada há 2, 3 anos, né? E aí, esse INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, que corrige essas parcelas, ele incha tanto o saldo devedor que a pessoa poderia ter comprado outro apartamento já. Mas quando a obra não avança, esse é o Então questionamento que eu vamos fazer faço. duas, vamos Você tem separar duas- por partes. Exatamente. Vamos dizer que ele não queira mais, mas não pode mais continuar pagando. Não pode mais continuar pagando. Aí, Primeira coisa que ele tem que fazer é notificar a construtora. Pode ser por e-mail. Não necessariamente ele já precisa contratar um advogado para enviar uma notificação extrajudicial. Não, pode ser por e-mail. A construtora vai chamar ele. Na hora que ele sentar para conversar com a construtora, ele não pode assinar nada já. Ele já tem que ir prestando atenção. Tá? Ele vai pegar, levar para casa. Naquele distrato, naquela proposta da construtora, muito provavelmente elas vão tentar devolver até 50% do que ele pagou em parcelas, o que já está errado. Por quê? O nosso Tribunal de Justiça em São Paulo, as súmulas 1, 2 e 3, elas deixam claro que ele tem que receber na hora, em uma única parcela. Não pode haver parcelamento. Já começou errado por aí. Agora, não tem nenhuma lei que fale, olha, você tem que receber 80%, 70%. Não tem isso ainda. Mas a média dos tribunais, quando não há atraso na obra, quando não há culpa, é que o consumidor ele tem que receber de 80% a 90%, corrigidos em uma única parcela. Mas, doutor Paulo, quando eu volto a insistir nesse aspecto, se a obra atrasou, a culpa deixa de ser do consumidor. aí é outra figura. Aí então, você tem a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que já fala o seguinte: a obra atrasou, o consumidor tem que receber 100% do que ele pagou, corrigidos e acrescido de juros. Só que aí você cai num tema polêmico. Aquele direito de atraso da construtora, aqueles 6 meses, todo o contrato, ou 99,9% do contrato, que você vê de compra e venda de imóvel, vai estar lá. O apartamento pode ser entregue após 180 dias, devido ao caso fortuito ou força maior. Os tribunais têm entendido que essa cláusula é legal. Então, o atraso ele vai se dar após 6 meses da data prometida. Quer dizer que a Dilma vai ter um atraso depois de 6 meses. Não, porque aí o camarada atrasou a obra. Sim. Atrasou a obra. E o teu sonho, então você programou a sua mudança para a Perfeito. data que, né? Aí não. Aí vamos supor que você vive de aluguel. Eu Você vai programei ter o que... meu sonho para daqui 5 meses. Então, aí a obra atrasou. Aí, e você paga aluguel, ou então você tem que A obra entregar o atrasou. imóvel. Deixa eu fazer outra conta aqui. Eu programei o meu sonho, fui lá, aí a Vamos fazer combinar assim, ó. Vamos supor que você comprou um apartamento que deveria ser entregue em dezembro do ano passado. Sim. E a construtora se dá, hipoteticamente, ao direito de atrasar 6 meses, então ela teria que entregar o apartamento em junho. Assim mesmo, com atraso. Mas ela não vai entregar, ela já te comunicou por escrito que a obra está atrasada e que ela vai entregar o apartamento em setembro. Ora, você se programou para novembro, a obra vai entregar em setembro. Então, este período, que é de junho a setembro, que você já sabe, você pode entrar com um pedido que a gente tem lá, para como se fosse um aluguel, o tal do aluguel social da dona Dilma Rousseff, e esse é o que a gente chama, é uma figura jurídica que a gente chama de... Lucros cessantes. Lucros cessantes, né? E ela é obrigada, além de devolver o dinheiro para você, se você quiser destratar o contrato, fazer o pagamento dos lucros cessantes. Ou seja, eu não usufruí, eu tinha uma programação, o meu custo é esse para eu morar no lugar que eu moro, e a construtora é obrigada a devolver esse dinheiro e pagar com juros e correção também. Então vamos lá, só para ficar claro. Passou 6 meses. A partir do fim dos 6 meses, se atrasar mais, eu tenho direito aos lucros cessantes. O que é lucro cessante? É o aluguel, né? É o motivo pelo qual cessou aquele valor que eu ia obter. No caso, o inadimplemento contratual da construtora. Então, 100% do que foi pago, mais lucros cessantes. E, na minha opinião, em muitos casos, faz jus também ao consumidor ao dano moral. Porque nós tratamos de um caso uma vez que a moça ela estava grávida. Ela comprou um apartamento para casar.
A obra atrasou 3 anos, um apartamento de altíssimo valor. Nesse período, ela começou a passar dificuldades financeiras. Foi morar de favor na casa da sogra. Se afundou em dívidas. Perdeu o filho. Tem valor que pague isso? Não tem. Uma outra pergunta, Dr. Paulo Picelli, Miriam Thier, que eu perdi o hábito de chamá-la de doutora como advogada. Não, eu quero que você me chame de Miriam. Miriam Thier, advogada Miriam Thier. Mas nós estamos falando de situações problemáticas, né? Mas eu comprei um imóvel e aí, na minha vida profissional, eu recebi uma proposta para sair de São Paulo. Então, este imóvel deixou de ser atraente e de ser útil na minha vida profissional. Eu vou me deslocar de São Paulo para outra capital, alguma coisa do tipo. Eu posso devolver o apartamento? Você já recebeu as chaves? Se você ainda não recebeu as chaves, você pode. No meu entendimento, no nosso entendimento, você só pode fazer o distrato, a rescisão de contrato após o recebimento das chaves, se é a construtora que está financiando o imóvel. Senão, não dá mais. Porque a construtora ela tinha uma obrigação, que era te entregar. Se você já recebeu, como você vai desfazer o negócio? Agora, se você ainda não recebeu, você pode sim, a qualquer tempo. Por qualquer que seja o motivo. Sim, se eu já recebi nessa situação hipotética que eu estou me referindo, de uma mudança de cidade, né? Estou saindo de São Paulo, vou para outra capital. Se já foi feito, se eu recebi as chaves, é porque já foi feito o financiamento. É isso? Não necessariamente, mas o importante aqui é que se você já recebeu as chaves, a construtora ela tem uma obrigação. Qual é a obrigação da construtora? Entregar o apartamento na data prazada em contrato. E a sua qual é? Pagar em dia. Ok? E por que se eu recebo a chave eu não posso devolver o apartamento? Porque a construtora ela já entregou, ela já cumpriu a obrigação dela em contrato. Olha, toma aqui. Acabou o contrato nesse momento. Sim. Não há mais contrato. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Se eu posso, no curso dos pagamentos, devolver o apartamento porque perdi o emprego, porque estou com dificuldades financeiras, e neste caso não necessariamente, eu estou mudando de cidade, então esse apartamento não mais me convém, então Entendi. eu quero devolver ele à construtora. No curso do contrato? No curso do não contrato, há... ou até as chaves, ou até depois. Não. Nesse caso, tem uma saída, né? Se você recebeu as chaves, significa que até aquele período a construtora estava de acordo com aquilo que havia combinado. Honrou o cronograma Honrou dela. o cronograma. Então, o fato de você querer desistir do contrato depois de ter recebido a chave, você só tem uma alternativa. Renegociar com a construtora para que ela recompre Exatamente. o seu apartamento. Isso é uma Aí, boa ou saída. então você colocar o seu apartamento à venda. Mas Miriam, neste caso percebeu não é a previsto. dificuldade de um consumidor? Percebo, claro Perfeito. que percebo. De um Claro que eu percebo. sou o consumidor. Sim. Estou colocando as hipóteses porque o Código de Defesa do Consumidor tal, Como é está na aí. prática. Mas eu tô dificuldade só para conversar, só para entrevistar, imagina para comprar. Não, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como base o contrato que eventualmente lese o consumidor, aonde o consumidor se sente lesado. Nesse caso, especificamente do seu exemplo, o consumidor não está lesado. Significa que ele acabou tendo que mudar a sua atividade, mas ele não está lesado pela construtora ou por quem vendeu. Sim. Foi um problema que ele teve no decorrer do seu contrato de ter que ir embora. Então, a construtora ou qualquer não pode se responsabilizar por isso porque você, eventualmente, mudou o rumo da sua vida. O Código de Defesa do Consumidor, ele visa dirimir conflito. Aonde há conflito? Eu comprei, não posso pagar. Quero devolver. Eu comprei e não quero continuar neste contrato porque ele é lesivo à minha vida, à minha condição financeira. O código te beneficia nisso. Mas o fato de você ter pago e mudar de cidade, você só tem uma alternativa. Não é o Código de Defesa do Consumidor que vai dirimir isso para você. E sim a justiça comum, se eventualmente a construtora não quiser que você possa vender esse apartamento em financiamento, fazer um acordo com o banco, porque você fez o financiamento. Comprou de mim, eu sou o Bradesco, vamos supor, estou fazendo propaganda do Bradesco. Bradesco, ajuda aí gente que fala. Lógico, patrocinar o programa, que é um programa maravilhoso. Então, bom, eu só tenho uma alternativa. Eu vou lá no banco e vou falar para ele, olha, eu preciso repassar minhas cotas porque não estou indo embora, entendeu? Mas Por aí isso já é tão importante a figura do planejamento financeiro. Agora, só para deixar uma coisa clara, não necessariamente
é o problema financeiro do consumidor. Ele pode devolver o apartamento por qualquer motivo, inclusive sem ter motivo. Se a construtora tem culpa, como o caso do atraso da obra, ela tem que devolver 100%. Se a culpa é do consumidor, ele não pode reter 100%, mas ele vai poder fazer a resolução de contrato, fazer o distrato. O problema é que o prazo para isso é até a entrega das chaves. A súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo ela fala o seguinte, expressamente, de forma clara, o promitente comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão de contrato, desde que sejam compensados os gastos com administração desse negócio e publicidade por parte da construtora, que, na minha opinião, não deve superar 10%, porque ela vai ficar com 10% do que você pagou e com o imóvel já valorizado. Porque as pessoas dizem assim, a pessoa que está inadimplente, não estou pagando, estou com 2, 3 parcelas em atraso, eu não posso devolver o apartamento. Mentira, pode? Pode. Porque essa é uma até das condições. Aí é importante a figura do advogado também, para pedir uma liminar, para esse consumidor não ter o nome inserido no SPC nem no Serasa e nem ser cobrado das parcelas vencidas e vincendas, porque não tem cabimento você continuar pagando um apartamento que você não quer mais ficar, porque você vai para outra cidade. Nós estamos falando especificamente de direito imobiliário, mas, por exemplo, suponhamos que você comprou um tênis pela internet, que acontece muito, né? Dá cartão de crédito para a molecada. Então, você comprou o tênis, aí falou que era um All-Star legítimo e tal, não sei o que lá, aí você pegou, recebeu o tênis e viu que não era nada daquilo. Como é que você faz? Você pode devolver. Ah, não é o que eu queria. A cor não é igual, o tamanho não é, eu vou desistir da compra. A empresa que te vendeu é obrigada, pelo Código de Defesa do Consumidor, a fazer a devolução. Exatamente. Ou no dinheiro, ou de um novo tênis. Está no artigo 49 do Código de Defesa do E Consumidor. as pessoas não sabem isso. Acho que compra. Ih, putz, agora eu comprei isso aqui, não posso devolver, agora me ferrei. 7 dias o prazo. Você entendeu? Você foi lá, comprou um carro, suponhamos. Comprou um carro. Test drive, tudo bacana, carro revisado. O carro veio com problema no ar-condicionado. Vício oculto, você não é obrigado a saber. Vício oculto. Comprei uma enceradeira. Na hora que foi abrir, ela começou a falhar e tal. Vício oculto. O fabricante, o que vendeu, é obrigado a devolver. Então, essas figuras jurídicas, elas precisam ser bastante incrementadas pelos meios de comunicação, para que as pessoas possam saber exatamente. Você é obrigado a saber que, por exemplo, no ar-condicionado tem um filtro que não funciona e que... Você é obrigado a saber? Não, é vício oculto, você só viu quando você ligou. A palavra para isso é vulnerabilidade. O consumidor ele não tem conhecimento técnico, econômico e nem jurídico, e nem é obrigado a ter. Sim. Você vai lá comprar um imóvel no stand de vendas, tem 100 folhas um contrato, você nunca vai conseguir, nem tem advogado que não vai entender o que está escrito lá. Nossa, agora, Zancopé, o que tá pegando nesse momento é assim. Nós estamos vivendo um país em crise, né? As empresas encolheram, o crédito está complicado, as pessoas estão... o ano passado, tem aí índices, foram feitos milhares e milhares de distrato. Isso causa o quê? Um impacto na indústria imobiliária, das construtoras. Ora, se eu estou construindo e as pessoas estão me devolvendo, eu estou com déficit, então eu estou com estoque. Como é que faz para desovar isso? Porque é um direito delas de devolver, né? E o que tem acontecido? E esse ano diminuiu muito o número de distrato, mas por quê? Porque, evidentemente, a falta de crédito faz com que você compre menos. Porém, está existindo um lobby muito grande das empresas de construção, das grandes construtoras, no sentido de chamar os PROCONs, de chamar essas empresas, de chamar entidades representativas dos consumidores para que se façam acordos extrajudiciais no sentido de facilitar a vida do consumidor. E aí é que eu queria deixar claro para você e para os telespectadores. É aí que vem a mentira. É aí que vem a grande sacanagem. Nós vamos para um intervalo no Gente que Fala, e aí, quando retornarmos, você vai esclarecer esse ponto aí. Gente que Fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração... Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente
na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje a advogada Miriam Atier, o advogado Paulo Roberto Picelli. Nós estamos comentando, fazendo um programa, conversando sobre direito do consumidor. E antes do intervalo, eu interrompi a Miriam Atier no momento em que ela falava sobre a convocação de PROCON. PROCON não é para defender o consumidor? Mas então, a crise, você presta atenção, você vê os grandes jornais, todo dia tem uma manchete sobre a crise no setor imobiliário, porque, indubitavelmente, o setor imobiliário, a construção civil, hoje é a indústria, ou era a que mais empregava. Sim. Era a indústria que mais gerava mão de obra. Aí. E a crise chegou e chegou feia, porque eu estou te dizendo... Aqui, no Gente que Fala, a gente recebe sempre... diretores da APMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil. E eu sempre destaco, né, que a construção civil não exige qualificação. Quanto menor a qualificação, não, mas até que hoje mais hábil previsão desse ano é para 800 mil vagas na construção civil. Mas exatamente isso, né? Também atingida pela crise. Com certeza. É só você verificar aí os canteiros de obras, né? Completamente assim, o canteiro de obra que tinha 100, 200 funcionários estão com 10, 15, para mostrar que está fazendo, né? Para fingir que está fazendo. Então, essa crise ela tem afetado o Brasil e a gente não pode negar que através da construção civil, quer seja a construção imobiliária ou a construção de grandes obras, porque não tem dinheiro para financiamento, e o BNDES gastou onde não deveria, né? A gente sabe, financiando aí os projetos de loucura da dona Dilma em portos e aeroportos nos países vizinhos bolivarianos, a gente já sabe. Então, faltou dinheiro. E em faltando dinheiro, existe uma crise. E isso tem sido objeto de todos os noticiários. Então, o que acontece? Para que essa crise não aumente, porque você sabe, né? Uma coisa é você falar um ponto, outra coisa, porque eu conto uma coisa para você, daqui a pouco outro aumenta, quando vai chegar, virou uma notícia bombástica. E o que acontece é que os PROCON se reuniram,
junto com as grandes empresas da construção civil e alguns segmentos de defesa do consumidor, entidades de classe, para poderem fazer um acordo no sentido de que esses distratos não servissem como forma de uma sangria no setor, né? Porque o setor vem sofrendo a cada dia sangrias muito sérias. Então, tentaram fazer esse acordo no sentido de que as pessoas não ingressassem em juízo, porque, evidentemente, em juízo, a indenização ao consumidor ela é maior do que um contrato direto, e prevendo, assim, algumas condições, inclusive, no valor da devolução, que é na ordem aí de 30%, 40%, lesando o consumidor. Então, eu queria fazer até um alerta, porque os PROCONs, com esta atitude, isso aconteceu no Rio de Janeiro, eles não estão ajudando o consumidor, e sim tirando do consumidor um direito que lhe é garantido, Exatamente. não só pela Constituição, mas também pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, e querendo mostrar para a imprensa de que eles estavam fazendo a parte deles defendendo o direito do consumidor. Na verdade, eles estavam defendendo o direito das construtoras e não do consumidor. Não tem um projeto de lei que me parece que é de autoria do Romero Jucá, do Ministro do senador Planejamento. Romero Jucá, Exatamente. que parece que mais protege construtora do que o... Esse projeto de lei, o projeto 774, Sim, ele foi proposto na calada da noite, no final de 2015. eles não fazem isso. No meu... Nossas no políticas meu entendimento, não fazem não. isso. É naquele negócio de como é que é por liderança, né? Por Pode liderança, dizer. os votos, Exatamente. votos de bancada. O que acontece por aqui, aqueles que nos acompanham entendam melhor, é o seguinte: os parlamentares vão apresentando projetos, os projetos vão encaminhando e ninguém tem informação sobre o caminhar desses projetos, mas eles vão caminhando. Aí, quando chega no fim do ano, né, para liberar todos aqueles projetos que foram apresentados, aí o presidente do Legislativo, qualquer que seja, aprova tudo. Você quer que eu diga para você como é que é? Projeto de lei número tal, do vereador, como estão? Aprovado. Pum. Então, é aprovado por voto de liderança, ninguém sabe o que é. Nem tem E me liderança, parece- assim. Os parlamentares estiverem de acordo, como estão? Pum, aprovado. Vamos, é assim. Não, eu sei. Eu estou querendo ser mais didático, né? Mas, lamentavelmente, é isso que acontece. E aconteceu com esse, como é que é? 774? 774. É. Esse projeto de lei, ele é um dos maiores retrocessos para o consumidor. Tá? Para começar, porque ele trata de direito imobiliário, e muito engraçado Ok. que por ele tratar de Preocupa direito com ele. imobiliário... É um ET que entrou aqui no estúdio. O próprio Romero Jucá, quando apresentou esse projeto, ele estava sendo investigado num braço da Operação Lava Jato por receber valores para a campanha dele das construtoras. Ele é um grande retrocesso porque ele tira tudo aquilo que o consumidor tem lutado para conseguir no judiciário. Ele vai receber bem menos e em parcelas depois de um ano, o que é vedado. A própria súmula 543 do STJ e 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicado no Brasil inteiro, estão sendo rasgadas. Espera aí. Vou tentar entender. Vou te dar um exemplo concreto. Jogou tudo no lixo? o Jogou. Código de Não, Defesa ele do fez Consumidor? Os isso. números, 25% do que foi pago, 5% do valor de venda do imóvel vão ser retidos pela Sim. construtora, devolvidos após 12 meses em 3 parcelas. Isso rasga totalmente. Então, o que vou nós dar um temos exemplo concreto. Você conseguido comprou um no apartamento de judiciário. 500 mil. Você pagou 100. Pelo que hoje nós temos em matéria de distrato no judiciário, você pode receber até 90% se o distrato é você quem está pedindo. Se houve atraso da construtora, esses 100 mil 100%. que você pagou é 100% acrescido de juros e correção. Na hora, à de vista. uma única vez. No caso do projeto Romero Jucá, você comprou um apartamento de 500 mil e pagou 100. Desses 100 que você pagou, 25 mil já vão pra construtora. já ficam para a construtora. Mais ou seja, 5 sobre a venda. 25 mil reais desses 100 já ficam com a construtora. Mais 5% sobre o valor Sobre total os do 500. imóvel, Já que é perdeu 500. 50%. Então, já são mais 25 mil. Então, já são 50 para a construtora. E mais Não, perdeu 50%. Esse projeto prevê ainda você é. pagar aluguel, isso. condomínio para a construtora, tá? E pelo período de ocupação. E vai ser pago depois de 12 meses em 3 Em 3 parcelas.
construtora vai me devolver em três Em parcelas. 3 parcelas. Isso é daqui a 12 totalmente meses. vedado. Após 12 meses de Tá. firmado o Mas- acordo. Mas isso choca com o Código do Claro, Consumidor. claro. Artigo Mas- 53. Mas aí eu vou dizer para você, o que Mas aconteceu como? com os É muito nobres curioso. pares senadores? Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora a justiça seja feita. A nossa senadora Marta Suplicy, por São Paulo, entrou com uma emenda a este projeto, dizendo que a construtora pode reter, mas só 10%. Que é o que vem sendo aplicado o que no vem judiciário. sendo aplicado. E excluiu esse parcelamento e essa devolução absurda de depois de Agora, um ano. nós sabemos... Miriam, você me assusta. Não, eu tô assustando, não, é isso verdade. choca com o Código de Defesa do Consumidor. Que é uma lei o quê? Que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que foi baseado em cima de quê? De uma carta maior que a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Exatamente. Aí você vem aí um projeto de lei que vai se tornar lei e que vai passar por cima do Código de Defesa do Consumidor. Ele já tinha que ter dado como inconstitucional lá. Por quê? Porque você não pode fazer uma lei que se sobrepõe a uma outra lei em só alguns artigos. Miriam Thier, você sabe que é muito bom tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Agradeço a tua gentileza de ter Eu é que aceitado agradeço a mais este você, convite. Jean Copé, ao Fausto, a Zenilda, e muito obrigada, como sempre. Desculpem aí, telespectadores e ouvintes da Rádio Trianon, pelas polêmicas que a gente causa aqui. Muito obrigada a vocês. Paulo Roberto Picelli, advogado, bom tê-lo aqui, espero que possa retornar. Zancopé, eu agradeço por poder tratar de um tema tão importante. Miriam Thier, só uma... Um vai ser pitaco. candidata? Não, eu não vou ser candidata, em que pese os apelos, viu? Olha, até Esse estranho, eu tô depois de falando quase isso. tantos anos fora. Esse é um apelo. É um apelo. Mas vamos ver, ainda nós temos até julho, quem sabe, né? Vamos ver. Do Corinthians você não se afasta. Não, do Corinthians não. E olha, você para, porque a semana passada o meu Corinthians perdeu do Vitória, você ficou torcendo contra o Corinthians, porque você Não torce. não Você torço torce contra para ninguém. quem joga contra Sim, o sim. Corinthians, Isso não é né? torcer contra. Mas assim, já para mudar o Libertadores. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. O Corinthians perde uma, mas a gente não arreia a bandeira, como dizia Lourenço de Aféria. A bandeira hasteada jamais, sempre hasteada, nunca derrubada. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Bom final de semana, até lá.